Boa tarde. Boa tarde. Aguardando mais um pouco só entrar uma turma maior e daremos início à nossa live. Então, gente, para quem entrou agora, mais uma vez, boa tarde. Eu sou o Tadeu, né? Para quem não me conhece, eu sou professor e coordenador do curso de agronomia aqui do Unicatólica, em Palmas, Tocantins. E nós fizemos essa proposta, que foi aceita pelos colegas, né? Tanto do grupo BEC, como também de outras instituições. Com o intuito, né, de passar um pouco do que vem acontecendo nessas regiões que a gente colocou, né? Então nós temos, né, o colega professor Ricardo da Universidade Murial, da Faculdade Murial de Caxias do Sul, né, a professora Gabriela da Unileste, né, de Minas Gerais, e a professora Cris Macedo aqui do Unicatólica, né? Então vou colocar um pouco aqui do que eles tem de conhecimento, o que vem acontecendo com relação às mudanças climáticas, o que isso vem impactando, né, nessas regiões. Tá? Vou fazer uma breve contextualização aqui com relação às mudanças climáticas, né, até porque o termo, né, existem vários termos, então tem mudança do clima, mudanças climáticas, alteração do clima, né, então, e isso é o que? Isso realmente é uma variação que vem acontecendo em escala global, mas também regional, impactando, né, diferentes regiões. E aqui no Brasil, como nós temos um país continental, implica realmente em mudanças, né, nas diversas regiões que a gente tem. Né? Então, de maneira resumida, né, são variações que dizem respeito à mudança de temperatura, né, de precipitação. Né? Então, nós temos aí, seja quando a gente tem as diferenças, nós temos na região sul temperaturas extremas abaixo, ou em determinada época do ano, temperaturas extremas a sul, e acontece o inverso também aqui na região norte. Né? Nós temos também diferença quanto à nebulosidade, entre outros, geadas. Então são vários os fatores aí que influenciam aí, que as mudanças climáticas estão influenciando. Né? E nós temos também com relação aos fenômenos, né? Então os fenômenos que vêm acontecendo de forma mais intensa cada vez mais. Então nós temos aí El Niño e Laninha. Então eles impactam realmente as regiões, né? Então a literatura diz que na região norte sofre mais quando é El Niño, né, em termos de um volume menor de chuva, e isso impacta muito o agronegócio, até porque é o carro-chefe da região. E o contrário acontece lá na região sul. Né? Mas, na verdade, são vários fatores que influenciam aí, né, de maneira geral, né, a vida das pessoas, não só no campo, mas também nas cidades. Então a gente vê com relação a chuvas cada vez mais torrenciais vem acontecendo nas cidades, que impactam muito em deslizamento, alagamentos, né? Então são vários os prejuízos que a gente tem no decorrer da vida aí, e algumas regiões sofrem ainda mais, tá? Vou convidar aqui para o nosso bate-papo agora, e aí ela mesma vai fazer a sua apresentação, a professora Gabriela, que é a professora da Unileste, tá? Só localizar aqui.
Olá, Seja bem-vinda, professora Gabriela. obrigada pelo convite, Tadeu. Então, passo agora a palavra para você, fique à vontade, tá? O que precisar, a gente está aqui à disposição. Tá joia. Agradecendo o convite, né, da Unicatólica, sempre é um prazer, né, de estar participando dessa troca de ideias, bate-papos, né, com os nossos pares. Me apresentando, eu sou Gabriela von Rickert, eu sou professora, né, do Unileste, que faz parte, como o professor Tadeu falou, né, do grupo BEC. O Unileste está aqui em Minas Gerais, né, região sudeste do país. A gente está numa região que a gente chama de é a região metropolitana do Vale do Aço. Então é o Vale do Aço porque aqui se concentram-se, né, grandes siderurgias como a Uzi Minas, né, a Aperam, que produz aço inox aí, né, para o Brasil todo. E eu sou mineira, tá? Na verdade, eu sou de Belo Horizonte, da capital, que está aqui cerca de 200 quilômetros, né, do Vale do Aço. Mas atualmente, né, eu estou morando já aqui no Vale do Aço há mais de 10 anos, né, especificamente na cidade de Ipatinga. Mas aqui na nossa região, nos nossos trabalhos, né, o próprio Unileste, a gente, as cidades que formam, né, a região do Vale do Aço, não só a região metropolitana, mas, né, todo o colar, a gente está o tempo todo, né, atuando como se fosse, né, uma macro-região, né, de trabalho. Bom, me apresentando, eu sou bióloga, tá? Eu me formei na UFMG, em ciências biológicas e sempre, desde a graduação, eu fiz bacharelado com especialização em ecologia e segui, né, fazendo mestrado e doutorado em ecologia, especificamente na ecologia, conservação e manejo da vida silvestre, também na UFMG. No doutorado eu tive a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche na UQAM, que é a Universidade do Quebec, a Montreal, em Montreal, no Canadá. Eu fiz uma parte, né, do meu levantamento de dados lá. E desde 2009 eu leciono então no Unileste. Eu vim para lecionar no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e também na pós-graduação, que era Engenharia Industrial, que tinha uma área, né, que era avaliação de impactos, avaliação e mitigação de impactos ambientais. Atualmente eu continuo lecionando no curso de Engenharia, já lecionei nas Ciências Biológicas e tenho lecionado, né, nas disciplinas associadas aí a meio ambiente nas diversas engenharias. Engenharia Química, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica. Então eu estou, né, na área aí da Escola Politécnica, né, do Unileste. E desde 2018, né, eu sou a coordenadora da pesquisa, iniciação científica e extensão, né, da instituição. Bom, o tema, né, mudanças climáticas, como você falou, né, aquecimento global, todos esses nomes aí associados a essa mudança no clima, para quem é da área de ecologia, e para mim especificamente, eu trabalho na ecologia, mas na ecologia de ecossistemas aquáticos, né, o meu foco principal, embora a gente acabe, né, atuando em todas as áreas, é um tema que a gente vive cotidianamente, tá? Quando eu falo nas questões ecológicas, primeiro ponto, você tem esse ambiente abiótico que vai ter a ver com clima. E clima vai afetar, né, todo o funcionamento dos ecossistemas. Em especial nos ecossistemas aquáticos, a gente tem muita alteração do que a gente fala do regime hidrológico, né? Para nós, principalmente na região tropical, os estudos de ecossistemas aquáticos eles vão ser muito pautados no que a gente chama do período de seca e o período de chuva, né? Então, quando você tem mais chuvas acumuladas, vai aumentar o volume, né, dos ambientes aquáticos, promove uma diluição, e você tem os períodos de seca. E aí outras variáveis ambientais naturalmente vão ser afetadas, né? Não só a temperatura, mas você tem também essa questão de diluição ou concentração de outros compostos importantes aí, né, nesses ecossistemas. Só para a gente ter uma dimensão assim, de como, né, a gente, mesmo nos nossos estudos, eu trabalho muito com monitoramento de qualidade de água, às vezes a gente pensa, não tem a ver com mudanças climáticas, né? Tem tudo a ver, acaba que vários estudos têm convertido para essa questão. Eu fui convidada para minha orientadora, né, de doutorado. Recentemente a gente está mandando um paper aí para uma revista importante na área, especificamente de algas, cianobactérias, né, que são um outro problema aí ambiental interessante da gente discutir. E nesse trabalho a gente fez em conjunto com o pessoal lá do Canadá, e tem duas pesquisadoras importantes, a Irene Gregory Ives, que é da McGill, a universidade lá, né, importante no Canadá, e tem, né, um polo importante em Montreal,
E a Sofia Tarano, que ela trabalha, e aí que é interessante, né? Lá no governo canadense tem um Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, para perceber como, né, é um tema importante, principalmente quando a gente pensa em ambientes temperados, né? Eles estão muito mais preocupados com essas mudanças, que eles estão sentindo elas mais rapidamente, né, do que às vezes em ambientes tropicais. E esse trabalho a gente está falando de cianobactéria e tem a ver com mudança climática, né? São organismos que podem vir a ser problemas, aí, principalmente para abastecimento, né, de água, e elas são favorecidas por temperaturas mais elevadas. Tá? Mas no próprio trabalho a gente traz, e quase todos os trabalhos que a gente lida nas questões ambientais, a gente às vezes não fica apenas preso que o único fator aí dos problemas são as mudanças no clima, temperatura, volume de chuvas, etc. Você tem outras ações também de alterações, né, do ambiente por ações humanas, ações antrópicas, e no nosso caso, né, dos ambientes aquáticos, principalmente pela poluição que é gerada nesses ambientes pelo lançamento principalmente de efluentes, né, domésticos, esgoto, etc. Aqui no Vale do Aço, né, quando você me convidou, eu pensei, nossa, o que eu posso pontuar aqui da região que seria interessante para a gente perceber, né, mudanças que as pessoas estão vivendo. Há vários anos a gente tem percebido essas mudanças e que estão fazendo parte do nosso cotidiano a ponto de serem, né, noticiadas, né, diariamente. Como eu falei da importância aqui na região sudeste, o nosso regime de seca e chuva, ele, né, é bem marcante. A gente costuma ter aí a seca se iniciando, né, em abril e indo até setembro, e o período de chuvas começando em outubro e indo até março, sendo que na nossa região os períodos, assim, os meses com maiores volumes de chuva seria, né, novembro, dezembro, janeiro, né, que você tem aí volumes maiores. Por exemplo, em Ipatinga a gente tem um registro histórico aí que o mês de janeiro é o mês mais chuvoso, com volume aí de 209 milímetros de chuvas, né, no mês, em 31 dias. E o que a gente tem observado diariamente aqui, e nas pesquisas também, né, eu tenho lidado com isso, é que a gente tem vivido secas mais prolongadas, né, que tem levado uma redução na disponibilidade hídrica, tá? Em áreas que eu trabalho em monitoramento, a gente tem rios, pequenos riachos que a gente monitorava que simplesmente secou a nascente. Teve um outro trabalho que eu fiz num clube aqui importante, o Clube da UZIPA, e que eu fiquei, já tem alguns anos, e agora, né, desde o ano passado, praticamente todos os pequenos reservatórios que vinham de uma nascente, que tinha, né, várias barragens, eles estão praticamente secos, né, porque você tem a nascente que não está vertendo mais. É claro que isso não é só decorrente dessa mudança no regime hidrológico, né, da concentração de chuvas, mas ela também é intensificada pelo fato que o uso e ocupação do solo estão interferindo nisso, né? Você tem uma modificação do uso e ocupação do solo que diminui, por exemplo, a capacidade de infiltração dos ambientes. Então a chuva vem muito concentrada, naturalmente já não ia conseguir infiltrar tanto, você ia ter um escoamento, né, na superfície muito maior que vai levar para os rios, que vão encher, né, vão inundar e que vão um dia para o oceano, então a chuva vai embora, a água vai embora da região, ela não fica, né? Mas isso é muito mais intensificado porque você tem, né, áreas de pastagens totalmente degradadas, que a infiltração é mínima, ou a própria área urbana. Então a gente tem isso sendo intensificado e com essas mudanças climáticas que esse regime modificou, esses problemas estão, né, cada vez mais presentes e sendo intensificados. Por exemplo, tinha um local que eu comecei a monitorar em 2010, a gente todo mês ia monitorar um pequeno córrego, né? E de 2014 até 2018, mensalmente a gente indo no local, não tinha água. A gente passou período de chuva, período de seca, chuva, seca e continuou sem verter. Provavelmente semana que vem eu vou lá para dar uma olhada nesse ambiente que a gente, né, tem um tempo que não vai. Mas isso são, né, vários, isso acarreta em quê? Se a gente pensar nas áreas rurais que praticamente, né, o abastecimento de água vem de nascentes, né, seja para uso de consumo, seja para irrigação, os produtores rurais, principalmente pequenas áreas, eles estão ficando sem o seu abastecimento, né? As nascentes nas suas áreas estão secando, tá? Um outro ponto, né, que eu não poderia deixar de falar, que a gente tem, em Minas a gente tem, né, tanto Mata Atlântica quanto Cerrado. Na nossa região é uma região de Mata Atlântica
e a gente tem um parque que é a maior área de Mata Atlântica remanescente no estado de Minas Gerais, é o Parque Estadual do Rio Doce, tá? E esse parque, no ano passado, no período de setembro, então a gente está aí no fim de seca, início de chuva, e estava uma seca muito prolongada, né, com baixíssimo ocorrência de chuvas no período de seca, e teve um incêndio, né, de grandes proporções, de vários dias, onde áreas que eram áreas de mata nativa primária foram, né, queimadas. Por vários dias o pessoal, né, teve que ter um mutirão aí mesmo, né, não só bombeiro, mas, né, vários outros voluntários. Por sorte teve uma chuva que deu uma, né, amenizada, mas perdeu-se aí, né, 484 hectares de mata nativa, né, do parque. E em novembro, na área em torno do parque, novamente incêndios aconteceram, né, e perdeu-se aí mais de 400 hectares também de área de amortecimento. Então isso está se tornando mais frequente. Como eu falei, tem 10 anos que eu moro aqui, eu não tinha visto, né, nenhum episódio de incêndio de grandes proporções, né, dentro do parque. No entorno é comum, principalmente, né, a maior parte dos incêndios as pessoas colocam. Mas por que vira, né, incêndio de grandes proporções? Porque você está com uma vegetação extremamente seca, né, e que vem um período de seca muito prolongado. E aí vem um contraponto, né, chega a chuva e aí a gente vive as inundações, tá? Todo período chuvoso agora a gente se depara no jornal falando, ó, choveu em um dia o que era esperado para metade do mês, né? Uma chuva inesperada em meia hora. Eu trago aqui 2 dados que eu levantei desse ano aqui em Ipatinga. Como eu falei, a gente tem aí o mês de janeiro, o mês mais chuvoso. E ele, né, tem uma média histórica aí de 209 milímetros. Nos dias 24 e 25 de janeiro, então em 24 horas, aqui em Ipatinga, choveu 105 milímetros. Em março, que é um mês, né, que tem um pouquinho menos aí de chuvas, né, não chega aí a 200 milímetros, a gente teve um episódio que em 30 minutos choveu 72 milímetros. E isso, pensando em termos de estrutura urbana, a gente não é preparado, né? Então, Belo Horizonte sofreu muito também nesse período de chuva. Áreas que antes ninguém se preocupava que podia inundar, agora as pessoas têm que se preocupar. São carros sendo levados, tá? É a parte material, mas você tem o quê? Pessoas, né, vivendo em áreas que agora são de risco e que há 10, 15 anos atrás, né, não tinha isso. E aí está com certeza associado a essa chuva concentrada, mas não podemos esquecer também de como está sendo a ocupação dessas cidades, né? O desenvolvimento das cidades geralmente é o quê? Vamos canalizar os rios, né? Asfalto, impermeabilizar o solo. Então essa forma de ocupação do terreno ela é totalmente desrespeitosa com o funcionamento, né, do ritmo natural, né, de como funciona, né, o ciclo hidrológico, etc. Então isso tem se tornado cada vez mais cotidiano, tá? Coisas que a gente não se preocupava, hoje estão fazendo parte, né, da nossa preocupação diária, né? Então esses 2 aspectos eu acho que eles são muito perceptíveis pela população em geral, e a gente, né, fazendo os estudos, estamos lidando com isso. No caso, quando eu vou fazer uma avaliação de qualidade de água, agora eu tenho que ver quando que choveu no dia anterior, porque muda completamente o ambiente, ele é lavado, né? O que eu via lá, de entender daquela comunidade biológica, né, com uma chuva aí de 72 milímetros em 30 minutos, o rio foi lavado, é outro rio, né, quando eu chego lá. E as pessoas estão tendo que se adequar, né, a isso, e eu acho que já passou da hora de um repensar na ocupação, principalmente urbana, mas também nessa ocupação rural. Né? O tanto de áreas degradadas que a gente tem, principalmente pastagens, certamente estão impactando, né, nesse abastecimento de água para todas as outras, né, outros usos, né, principalmente pensando aí na parte, né, de abastecimento e irrigação. Né? Eu não tenho dúvida que a gente está sofrendo essas mudanças, né, ao longo dos anos. E aí vem o pequeno produtor, ele não tem muito para onde ir. A terra que ele tem é aquela, né, que antes tinha água e hoje não tem. Como é que funciona, né? As pessoas viviam numa região e não necessariamente tem facilidade de mudar dali, porque agora alaga todo, né, todo verão. Então são pontos importantes que tem que ser, né, repensados e que tem que ter ação de poder público, com certeza. Né?
Legal, professor. Muito legal, né? Vem fazendo um trabalho relevante aí na região de Minas, né? É, vem contribuindo, de certa forma, para mostrar realmente o que essas mudanças vêm impactando na vida das pessoas. Isso é nítido, né? Até porque nós vivemos em um mundo que estamos trabalhando com extremo, né? E pessoas que não estão nem aí. Então, nós temos pessoas que realmente não acredito que as mudanças do clima vão impactar, né, que estão impactando a vida das pessoas que realmente estão fazendo um trabalho diferenciado e outras pessoas que não dão a mínima, né? Mas o nosso papel é esse, né, realmente está mostrando para as pessoas o que isso muda, o que isso vem mudando, e o que pode mudar, se nós não mudarmos também as nossas atitudes, né? Então, gostaria agora que você deixasse sua mensagem aí, para depois a gente já começar com a professora Cris. Tem um ponto importante, né, Tadeu, que como você falou, tem pessoas que não acreditam, pessoas que acreditam. Eu acho assim, até muito triste esse lado da negação da ciência em relação, né, a todas as provas que se tem sobre as mudanças climáticas, né, e você ainda tem esse movimento negando isso. Um detalhe importante, com a pandemia, né, a gente teve redução aí de emissões, né, de gases estufa, numa situação que ninguém deseja que continue. Mas mesmo assim, o que reduziu de emissão não é o que é necessário, que são as metas aí pensando no Acordo de Paris. Então, assim, a gente tem muito que repensar. E nesse repensar, eu acho que as pessoas têm que, primeiro, conhecer. Eu acho que o conhecimento é a chave para tudo, as pessoas terem, né, consciência. Então, o prazer que eu tenho de participar, né, desses debates é porque a gente acredita nisso, que mais pessoas conhecendo, né, mais fácil fica para agir, para combater. E aí entender que tem posturas que eu, como indivíduo, eu posso, né, contribuir, escolher qual que é o tipo, né, de transporte que eu vou utilizar, do que é o meu alimento, né, tudo isso que a gente, né, vê bastante falando na mídia sobre as posturas individuais, sobre a nossa pegada ecológica, vamos dizer assim. E existe também uma parte muito importante que é a escolha dos nossos representantes, o quanto que eles estão engajados nessa causa. Né? Isso eu acho que é importante. A gente vê muito pouco esse item, as questões ambientais, pesando quando a gente vai fazer as escolhas, né, dos nossos representantes nas várias esferas, né? Legislativo, executivo, desde aqui do município, estado, né, federal. E passou da hora da gente, né, realmente preocupar com isso, porque está nos afetando diretamente. Né? Um ponto aí que eu tenho que ponderar, que o pessoal tem chamado a atenção, que essa pandemia surgiu, acredita-se que outras virão, porque a gente tem ambientes extremamente degradados e cada vez mais doenças que aconteciam com a fauna silvestre, a gente está chegando perto e isso está tendo, né, uma possibilidade de vir a nos atingir. Então, a questão ambiental ela está urgente, as mudanças climáticas, né, tá aí a cada vez mostrando mais que temos que repensar e temos que tratar isso como um fato, né, é um fato científico. Eu agradeço, né, a contribuição e estou aqui super curiosa para saber como que é nas outras regiões aqui do país. Um abraço. Obrigado, professora. Tudo de bom. Precisando, estamos aqui no Unicatório. À disposição. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chamar agora, né, a colega da casa aqui, a nossa professora Cris Macedo, para dar sua contribuição, falar um pouco do que é a nossa região norte, né? Certo que aqui na região norte nós também somos impactados diretamente pelas mudanças climáticas, e a professora Cris vai colocar um pouco aqui da sua experiência aqui na região, né? O que vem acontecendo aqui na nossa região. E aí eu vou deixar para ela se apresentar, né? Tá aí toda perfumada. Batom, lavei o cabelo. Seja bem-vinda, professora, tá? Eu vou aproveitar aqui só para deixar um recadinho para a turma que está participando da live, que após o encerramento da live, né, vai ficar aí na bio do Instagram o link para as pessoas preencherem, né? Então vocês printem, né, o momento aí do evento e depois preencham, né? O link vai estar disponível durante 15 minutos para vocês preencherem um formuláriozinho para receberem o certificado aí em seus e-mails com relação à participação na live, tá? Então, após o encerramento da live, durante 15 minutos, vai ficar aí para as pessoas fazerem a inscrição para estarem recebendo o certificado.
Lembrando que quem tiver problema para fazer a inscrição com o link, né, acessa lá o direct, né, do Unicatólico Oficial, e aí o pessoal vai estar atendendo lá quem tiver com dificuldade também, tá? Professora Cris, então deixe sua mensagem aí, né, falando o que as mudanças climáticas vêm impactando aqui em nossa região, né, que é tão importante. O Brasil hoje, né, um dos celeiros aí do Brasil, uma região que ainda tem muito para crescer, se a gente comparar com as principais regiões produtoras em termos de grãos, e mesmo na parte pecuária, nós aqui somos uma das regiões que temos área para crescer, né? Então, nós estamos sofrendo esses impactos. Então, deixe sua mensagem aí, mais uma vez agradeço a você, agradeço a presença de todos que estão participando conosco. Muito obrigada, Tadeu. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, os colegas, os alunos, né, nossos acadêmicos, os parentes, amigos e aqueles que também nós não conhecemos, né? Bem, eu sou a professora Cris Ferreira Macedo, estou no Unicatólica há 5 anos, sou formada em gestão ambiental e biologia, tenho especializações em gestão pública e sociedade, especialização em MBA, perícia, auditoria e gestão ambiental, e mestrado em engenharia ambiental, tudo pela UFT. Né? Estou aqui já há 27 anos, já tenho bastante tempo, já passei por várias estações climáticas, né, do Tocantins. Né? Então, antes de mais nada de começar isso tudo, preciso contextualizar um pouquinho, né? Que às vezes, se nós estamos no Cerrado, não conhecemos muito bem o Cerrado, outras pessoas de outras regiões, que nesse caso, também talvez não conheçam tão bem o nosso amado Cerrado que nós pertencemos. Né? Então, o nosso Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, cobre mais de 23% do território nacional, praticamente um quarto do território brasileiro. O Cerrado é tão grande que ele chega ao tamanho da Alemanha, França, Inglaterra, Itália e Espanha juntos. Né? O Cerrado também é conhecido como o berço das águas no Brasil. Só ele alimenta 3 aquíferos gigantescos, subterrâneos, de 6 a 8 bacias hidrográficas brasileiro e todo o Pantanal. Então, ele é fundamental na preservação da água do Brasil. Tá? Seus solos são muito profundos, atuam como uma esponja gigante, absorvendo e estocando chuva suficiente tá, na estação chuvosa para distribuir água para milhões de nascentes durante todo o período do ano, inclusive no período de seca. Tá? O Tocantins ele tem um arranjo pluviométrico bem semelhante ao encontrado na região central brasileira, com um período seco e outro chuvoso. O território tocantinense possui vários valores médios anuais, né, mas aproximadamente entre 1.250 a 2.050 milímetros. Tá? E a chuva se concentra, como a gente bem sabe aqui, né, nos meses de novembro a abril, que equivale a 85% das chuvas anuais. E 15% delas estão justamente no período de maio a outubro, que é o nosso período de escassez de chuvas. Né? Então, e quanto à temperatura, né, que aqui é muito fresquinho, né, a gente nem precisa de ar-condicionado, né, Tadeu? Né? Nossa temperatura aqui é por volta de 25 graus centígrados, a média, né, com as estações mais quentes são de agosto, setembro e outubro, os meses de temperaturas menores é de janeiro, fevereiro, março, né, e o interessante, né, que do sentido sul ao norte, né, aumenta a temperatura do nosso estado, tá? Então, quando comparamos esses dados, né, agora relacionando a mudança climática, quando nós relacionamos tudo isso, né, as mudanças climáticas, a nossa temperatura, se nós pegarmos, quando a gente pega os dados do INMET, de 1961 até 2019, Tadeu, houve um acréscimo de 1 grau centígrado, tá, na média. Então, veja, se compararmos ainda tudo isso, nós vamos perceber que a remoção, tá, do Cerrado, onde se encontra a principal expansão fronteira produtiva, né, atualmente, também eleva a temperatura local. Hoje o Tocantins se destaca, como você bem sabe, né, são os dados da Seagro, né, como o maior produtor de grãos da região norte do Brasil. Sobretudo soja, arroz, milho, feijão, e também está em crescimento no estado de cultivos de frutas tropicais. Por exemplo, melancia, abacaxi, banana, né? Então, as retiradas das árvores do cerrado e sua substituição por pastagens e lavouras está levando a uma redução da evapotranspiração, que é a perda de água do solo por evaporação e nas plantas por transpiração, que diminui a formação das nossas chuvas. Né? E esse problema é reforçado com o aquecimento global.
que torna o clima mais instável e aumenta a frequência de extremos, como ondas de calor, estiagem, chuvas em excesso, né? Igualzinho a colega comentou bem sobre a região dela. E o desmatamento só intensifica esse processo. Então, se compararmos os dados de 2001 a 2019, onde o Tocantins desmatou aproximadamente 42.380 km², segundo os dados do INPE, temos um aumento nesse período também de 0,6 graus na nossa temperatura média. Tá? Então, a chuva tem um poder de transformar, manter e transformar a vida da Terra. Mas para que essas partículas, pequenas partículas de água que caem do céu, são necessários vários processos, que envolvem desde a transpiração das árvores, plantas, evaporação da água dos rios, pela incidência solar, condensação do vapor da água na atmosfera, até o encontro dessas massas de ar. Quando ocorre uma interferência nesse mecanismo, a alteração das dinâmicas de precipitação é uma das consequências. Então, no Cerrado, essa situação ocorre há muitas décadas. Uma pesquisa desenvolvida pela UNB, Tadeu, concluiu que houve uma redução de 8,4% nas chuvas no período de 33 anos. Isso quer dizer que deixou de cair 125,8 milímetros de chuvas nesse intervalo, correspondendo a 3,7 milímetros de perda a cada ano. Isso é bem considerável. E ainda, pensando nas nossas hidrelétricas, né? O INPE fez um estudo sobre os impactos das mudanças climáticas na operação dos reservatórios da bacia do Rio Tocantins. E de acordo com essa avaliação deles, tá, a bacia do Rio Tocantins vai perder seu potencial energético consideravelmente nos períodos futuros. Eles consideraram de 2041 a 2070. Por exemplo, a usina hidrelétrica de Estreito vai perder sua capacidade de 72%. Então, várias pesquisas têm chamado a atenção sobre a relação desse desmatamento e as alterações climáticas. Tá? Então, esses resultados que a UNB apresentou, de uma forma evidente, a partir dos cruzamentos desses dados com as frequências das chuvas e as naves espaciais das áreas desmatadas, que as alterações mais significativas se deram justamente nas regiões onde houve grande desmatamento, grande retirada de cobertura vegetal, principalmente nativa, tá? Então, qual é a nossa conclusão? O desmatamento influencia diretamente as mudanças climáticas do bioma. E nossas produções vão cair. Veja só, se você tem menor frequência de intensidade hídrica, colabora então a alterações do cultivo das culturas. Então, o feijão, por exemplo, vai mudar o seu ciclo, né? O arroz vai ter menor rendimento. A cada 1 grau que se aumenta na temperatura, você perde mais de 8% de produtividade, 8,4%. Então, é algo bem expressivo e considerável para os produtores, né? Então, veja só. Então, o aquecimento global nada mais é do que uma intensificação do chamado efeito estufa, que esse é o efeito fenômeno natural importante para a nossa Terra e a conservação da vida como nós a conhecemos, pois permite que o planeta fique aquecido. Entretanto, a sua intensidade, tudo que nós temos feito hoje, queima de combustível, né? Retirada do solo, tantas outras situações que nós fazemos, que nós estamos corroborando para que haja essa intensificação prejudicial ao nosso planeta. Então, para o Cerrado, para o Tocantins, né, que nós estamos dentro do Cerrado, essas mudanças climáticas, provavelmente haverá períodos longos de estiagem, tá? A pecuária e a agricultura poderão ser prejudicadas, assim como a sobrevivência de diversas espécies. A produção de alimentos poderá diminuir, uma vez que qualquer mudança climática afeta diretamente no cultivo de diversas espécies. Com isso, ocorrerá uma dificuldade de acesso à alimentação, não somente aliada à baixa produção, mas também os alimentos ficarão muito mais caros, muito mais difícil o acesso a eles. Então, essas áreas secas do planeta, né, sofrerão ainda mais com a falta de água. A água potável, que já é escassa em algumas regiões, e aqui no Tocantins houve vários municípios entrarem em pedir estado de calamidade justamente relacionada à falta de água, tá? Isso vai ficar ainda muito maior, tá? Então, a escassez poderá haver motivo então, de mortes, disputas políticas. Além disso, o aumento da seca ocorrerá o quê? Incêndios, né? Nós já passamos isso no período de seca. Poderá ser muito mais frequente do que já é, ocasionando a perda de biodiversidade, diversas espécies de plantas, animais, e ameaçando até mesmo a vida nossa da população. A nossa saúde vai ser afetada,
gravemente com essas alterações climáticas. Problemas como insolação, alergia, estresse mental, doenças transmitidas por mosquitos, dengue, malária, desnutrição e fome podem ser intensificados devido ao aumento da temperatura global. Né? A diminuição da emissão de gases do efeito estufa é necessária para que haja diminuição desses problemas. Além disso, tudo é fundamental, tá? Que todos os países, todos os estados estejam juntos para tomar decisões que poderão ajudar as populações a enfrentar os problemas que estão por vir. E eles estão vindo, estão chegando. A gente está sentindo isso a cada ano. Mas o que podemos fazer, então, para mitigar esse problema, né, Tadeu? Na agricultura e na pecuária, né, incentivar os produtores a melhorar o manejo das pastagens cultivadas e a converter parte das pastagens em áreas de cultivo para restaurar solos degradados, reduzir os usos de fertilizantes, fixar o carbono no solo, no subsolo, né? Por exemplo, uma maior disseminação e uso das modalidades previstas no plano ABC, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, né? Que recomenda o uso de tecnologias com potencial de tornar a agricultura mais resiliente e sustentável no curto, médio e longo prazo. Então, o Plano ABC, o que ele trata? Ele trata de recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta, sistema agroflorestais, e nós estamos fazendo um desses no Unicatólica, na unidade 2, né? Sistemas de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas, tratamento de dejetos dos animais e outros. E como minhas considerações finais, Tadeu, eu digo o seguinte: nós, como cidadãos, tá? Nós devemos chamar a atenção das autoridades para as providências que devem ser tomadas a fim de que se cumpram as metas fixadas lá no Acordo de Paris em 2015, que teve a adesão de 195 países, inclusive o Brasil, tá? Esse tratado, ele estabelece um limite de aumento de 1,5 graus na temperatura do planeta até 2100. Os países o nosso país, o Brasil, se comprometeu a aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética até 2030, restaurar a floresta, mais de 12 milhões de hectares de floresta por aí, né? Mas a gente tem que deixar isso só na mão do governo? Quer dizer que eu e você, a gente não faz diferença alguma nisso tudo? Nós fazemos muita diferença, eu, você, cada um de vocês que estão assistindo aqui, tá? Nós podemos fazer a diferença reduzindo o consumo de carne bovina, por exemplo, evitar os usos de canudos, copos descartáveis, pequenos trechos. Por que não fazê-los a pé, né? Em vez de pegar o carro ou a moto, né? Não desperdiçar alimentos, desligar a luz, né, ao sairmos dos nossos ambientes, juntar o lixo e encaminhar para a reciclagem, reduzir o volume de lixo, não comprar produtos de madeira que não é certificada, ou preferir produtos de outros tipos de matéria-prima, comprar produtos feitos de forma sustentável, refletir sobre o consumo de certos produtos, comprar de empresas conscientes, né, que têm um compromisso real com o meio ambiente, não são aquelas fake news hoje, né, que a gente está falando, né, que no nosso caso é marketing verde. E incentivar, conhecer e praticar ações que combatam o aquecimento global. Então, para que isso tudo se concretize, deve-se haver um trabalho conjunto com agricultores, com as empresas, com cidadãos, financiadores, governos, para podermos salvar não somente o nosso Cerrado, o nosso Tocantins, mas a nossa biosfera, nossa terra, nossa Gaia. Legal, professor, é isso mesmo, né? Então, se cada um fizer a sua parte, nós todos poderemos contribuir. Isso é cidadania também. Preservar o meio ambiente é cidadania, né? E até falando um pouco da nossa missão como instituição confessional, preservar o meio ambiente é uma política nossa da instituição, né? Dos nossos cursos. Então, nós temos disciplinas institucionais que tratam disso aí, né? Então, deixar essa mensagem realmente para os nossos alunos aí, que todos, né, possam aí estar contribuindo, fazendo a sua parte, que são pequenos detalhes que podem realmente diminuir todos esses efeitos aí. Porque a gente sabe, né, aqui no estado, por exemplo, quando nós temos, por exemplo, o El Niño muito acentuado, que nós tivemos aqui em 15, 16, na safra 15, 16, nós tivemos uma quebra de produção em torno de 40%. Então, afetou de forma significativa a vida de muitas pessoas, né? E isso falando em agronegócio, sem falar no que isso impacta lá também, lá na cidade, né? Na cidade, porque
O agro é o que pesa muito aqui no PIB do estado e gera emprego direto e indireto. Então fomenta também, né, não só a zona rural, mas também o meio urbano, né? Mas é muito isso, é práticas sustentáveis. Então nós sabemos que nós temos bons produtores e maus produtores. Mas o que a gente precisa trabalhar e deixar como mensagem realmente é isso, né? Que a gente pode fazer, fazendo pouco, mas que a gente pode contribuir aí para o desenvolvimento sustentável, né, do nosso planeta, né? Não só do estado, mas do nosso planeta. Muito obrigada, Tadeu. Valeu, Só para professora. fechar uma mensagenzinha muito breve, veja só. Pessoal, aí você fica pensando, né? Poxa, mas o que eu sou eu, né? O que é o oceano a não ser uma junção de várias gotas? Vamos fazer a diferença, vamos juntar e fazer a diferença. É isso aí. Grande Valeu, abraço. professora. Até a Obrigado. próxima. Tchau, tchau. Muito Até. obrigada pelo convite. Até mais. Agora eu vou convidar aqui o nosso companheiro professor Ricardo, né, que é professor da Faculdade Murial, lá do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, tá? Que vai poder, né, dar sua contribuição aqui com relação à sua região, né? O que está impactando o meio ambiente lá no Sul também, né? Seja bem-vindo, professor. Uma satisfação para nós recebê-lo também, né, que se colocou à disposição, né, lá quando o nosso reitor, Padre Helenês, fez o convite, né, junto aos reitores das instituições confessionais que estão ligadas à ANEC, né, você se colocou à disposição e a gente já vem conversando há alguns dias. E aí vou passar a palavra para você, deixar sua mensagem aí, o que vem acontecendo, se apresentar e o que vem acontecendo aí na sua região, tá bom? Obrigado, professor, mais uma vez. Eu que agradeço o convite inicialmente, tá, Tadeu? Também agradeço aí a lembrança, né? Sempre é muito bom participar de atividades como essa, que a gente pode trocar bastante experiência, né? Em especial, assim, numa atividade que está passando pelo Brasil inteiro, né? De Palmas até Caxias do Sul, que é uma cidade que fica localizada no Rio Grande do Sul, tem uma distância bem grande, né? Então é interessante a gente poder mostrar o que um país continental como o Brasil tem para mostrar de coisas tão diferentes, né? A gente está falando de climas realmente muito diferentes, né? Do Cerrado aos Pampas. Do Cerrado aos Pampas. Do Cerrado, não é do Oiapoque ao Chuí, mas é de Palmas a Caxias do Sul. Né? Então, se a gente for ver... Mas antes de falar nisso, deixa eu me apresentar para o pessoal que não me conhece, né? Meu nome, então, é Ricardo José Stein. Eu sou biólogo de formação, eu sou doutor em biotecnologia. Eu tenho também experiência trabalhando como pesquisador na Universidade de Nebraska-Lincoln, nos Estados Unidos, com economia agrícola, mais voltado à produtividade agropecuária, de modelos agropecuários. Também fui pesquisador por 4 anos na Universidade de Ruhr-Universität de Bochum, na Alemanha, onde trabalhei com efeitos antrópicos em ambientes também degradados, não degradados do ponto de vista de pastagens, mas degradados também por efeito de mineração, degradados principalmente por metal pesado, né? Então, e também com ecologia de campos de montanha, de áreas de altitude, né, de florestas e campos de montanha, né? Além disso, sou coordenador do curso de agronegócio da Faculdade Murialdo. A Faculdade Murialdo é uma faculdade confessional, assim como a Unicatólica. Ela faz parte... é mantida pelo Instituto Leonardo Murialdo, que organiza e mantém as atividades da Congregação Josefina de Murialdo aqui no Brasil. Essa congregação é uma congregação pequena, mas valente. Ela está presente em 15 países, em 16 países, desculpa, em mais de 10 estados do Brasil. E nós temos a felicidade de ser a primeira, né, e única instituição de ensino superior da nossa mantenedora, da nossa Congregação dos Josefinos de Murialdo. Então, isso nos dá toda uma responsabilidade muito importante, né? Além disso, nós somos a única também faculdade e instituição de ensino superior católica na nossa região aqui da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul, tá? Então, além de, obviamente, trabalhar no curso de gestão e agronegócio, onde eu ministro uma série de disciplinas voltadas às atividades agrícolas, por exemplo, introdução ao agronegócio, mecanismo de financiamento, análise de risco em agronegócio, eu também trabalho nos diferentes cursos que a faculdade tem, como medicina veterinária, como administração, ciências contábeis e pós-graduação, pesquisa e outras atividades, né?
Voltando aqui onde a gente está, então, para falar dessa grande diferença que a gente tem entre o Iapoque e o Chuí, ou de como o Brasil é diverso, nessa semana, nos últimos 3, 4 dias, nós temos enfrentado uma frente fria, que algumas regiões muito próximas que a gente está aqui de Caxias já tiveram suas primeiras temperaturas muito próximas a zero, né? Caxias do Sul teve hoje uma manhã muito gelada, em torno de 3 graus, né? E nós passamos, então, normalmente por invernos rigorosos, né? Invernos rigorosos, mas também verões muito quentes aqui. Caxias do Sul não, porque é uma cidade que fica a cerca de 700, 800 metros acima do mar, mas nós temos regiões aqui mais baixo, próximo da capital de Porto Alegre, que chegam a temperaturas próximas aos seus 40 graus no verão, né? Então a gente tem uma amplitude térmica muito grande dentro do nosso estado, né? Caxias do Sul, falando um pouco mais também, ela é uma cidade em torno de 500 mil habitantes, a Grande Caxias, ou a região da Serra Gaúcha, como a gente gosta de falar, tem em torno de 900 mil habitantes, né, e uma série de outras cidades. O município ele tem uma atividade muito voltada ao polo metal mecânico, com grandes empresas do setor, mas também, por sua grande extensão, acaba tendo uma grande atividade agropecuária, né, na sua proximidade. E muitos dos nossos alunos e acadêmicos acabam trabalhando nesses distritos rurais, né, como produtores rurais ou com algum outro envolvimento dentro do agronegócio. É interessante que alguns desses distritos, por causa dessa temperatura que a gente vive aqui em Caxias do Sul e nessa região da Serra Gaúcha, acabam sendo grandes produtores de frutas normalmente adaptadas a climas temperados, né, que precisam de uma quantidade de horas frio muito grande, como, por exemplo, maçã, algumas outras frutas de caroço, como pêssego, como ameixa, e outras frutas que dependem, então, de períodos de frio extensos para ter sua quebra de dormência e para atingir níveis produtivos interessantes. Então, essa já é uma primeira ideia de como mudanças climáticas poderiam afetar a atividade voltada ao agronegócio e voltada à agricultura. Podemos ter que, sim, adaptar novas variedades para que, se caso tenha-se mais ainda o aumento da temperatura, não sejam afetados tantos os níveis produtivos, né? Por que é importante falar sobre isso? É importante falar desses níveis produtivos porque atrás, ou junto com essa atividade agrícola, tem-se um grande número de famílias que depende do seu sustento dessa atividade. A gente sabe no Brasil, o Brasil tem um grande percentual da sua população localizada em meios urbanos. Cerca de 85, 83% da população vive em centros urbanos, né? E o resto dos 15% tem que trabalhar para produzir alimentos, vocês aí em Palmas, como nós aqui na Serra Gaúcha, para sustentar e alimentar essa população. Então, a diminuição da rentabilidade da atividade desses pequenos produtores acaba também por fazer o desabastecimento e o aumento de preço, né, e consequente inflação dos alimentos. E a gente sabe que esse é um problema muito grande, especialmente para as pessoas que não têm as condições financeiras para poder ter uma alimentação adequada. Então, esse é um primeiro detalhe, tá, Tadeu? Outra coisa interessante de se pensar é que dentro da região de Caxias do Sul, o próximo, existem o que a gente chama dos campos de cima da serra, que são áreas, então, de campos de altitude, que tem também a sua altitude varia e pode chegar até mais de 1.200 metros acima do mar, como, por exemplo, o município de São José dos Ausentes, que chega até 1.500 metros acima do mar, onde essa atividade, essa baixa temperatura que essas regiões têm, essas regiões naturalmente têm temperaturas inferiores ou muito próximas a zero, o chamado planalto das araucárias, eles acabam sofrendo um pouco mais ainda, especialmente quando a gente for falar das questões que podem modificar, ou que modificam as temperaturas, né? Uma das questões é porque essas regiões dos campos de altitude do Rio Grande do Sul, são lar para uma série de espécies endêmicas, que existem e ocorrem unicamente nessas áreas, né? Eu tive o prazer, durante a minha graduação, de trabalhar com grupos de pesquisadores que conseguiam identificar algumas espécies, assim, pouco desconhecidas completamente, únicas e endêmicas daquela região, e que correm risco muito grande de extinção, mesmo, imagine, se já foram essas espécies que correm risco muito grande de extinção, por ocorrerem unicamente nesse ambiente, ainda estão recentemente sendo classificadas, né? Então a gente pode ter uma perda muito grande de biodiversidade dessas regiões. Então isso é uma preocupação muito grande que a gente tem, né, que além de toda uma diminuição da produtividade, a gente acabe também tendo, né, perdas de espécies que a gente nem conhece que perdeu, né? Então esse é um problema muito grande do ponto de vista da biodiversidade desses ambientes. Uma outra questão interessante de se pensar é que nessas regiões, especialmente dos campos de cima da serra, a gente tem uma característica pedológica muito interessante.
Ao contrário dos latossolos férricos aí de Tocantins, com grande drenagem, né, com diferentes tipos de argila, os solos particulares dessa região da Serra Gaúcha são chamados de cambissolos. Os cambissolos podem ser cambissolos úmicos ou álicos, depende de alguma classificação. Mas, normalmente, no primeiro horizonte desses solos, os ditos horizontes A, existe uma concentração muito grande de matéria orgânica. Né? São solos escuros, com baixa atividade de decomposição da matéria orgânica. Né? Então, a gente tem um estoque, a gente fala estoque de carbono muito grande nesses solos. Tá? Esse estoque de carbono promove a vida para as plantas poderem se desenvolver e fazer a paisagem que a gente conhece na nossa região, que são os campos de altitude. Campos permeados por florestas de araucária, né, que são os pinheiros brasileiros. Né. Então, esses campos servem como estoque de carbono. Né. Porque essa matéria orgânica demora para ser decomposta, ele serve como estoque de carbono. A própria atividade agrícola, né, por exemplo, do uso de culturas temporárias que necessitam de grande fertilização e acabam consumindo uma grande parte da fertilização desses ambientes, pode também decorrer ou levar à diminuição da matéria orgânica desse solo, o que é uma preocupação. Mas, do ponto de vista climático, o aumento de temperatura e o consequente aumento da atividade microbiana desses solos poderia levar, sim, à liberação de quantidades enormes de carbono que são estocados nesse horizonte A desses cambissolos. Né? E com a perda desse horizonte A, ficaria em alguns solos um horizonte B álico, muito ácido, com grandes concentrações de alumínio, que são praticamente inférteis. Então, desse ponto de vista, o aumento da temperatura e a diminuição da matéria orgânica poderia fazer com que, primeiro, grandes estoques de carbono que estão presentes ali pudessem contaminar ou voltar à atmosfera, mas também expor áreas completamente inférteis. Então, a manutenção da fertilidade dos nossos solos aqui dessa região, dos campos de cima da serra, é dependente, sim, de temperaturas baixas e que a gente não sofra umas consequências muito grandes do aquecimento global. Ou as mudanças climáticas. Né? Então, isso é muito importante também. Né? Outro ponto de vista que também é interessante, que a gente desenvolve alguns grupos de pesquisa aqui na Faculdade Muri Aldo, é a questão da gestão da pecuária, gestão da atividade agrícola. Né? Eu estava falando antes com o Tadeu, Tocantins tem um diferencial muito legal aqui do que a gente está acostumado a trabalhar aqui em Caxias do Sul. Caxias do Sul é o centro, diríamos assim, é uma unidade muito grande em termos de agricultura familiar. A agricultura familiar é muito forte aqui em Caxias do Sul e na região da Serra Gaúcha, que é a grande região que abrange o município de Caxias do Sul, onde a Faculdade Muri Aldo está situada. A agricultura familiar, ela tem uma das consequências da atividade de agricultura familiar é uma grande diversidade de culturas, também é uma grande concentração de renda, né? Mas também é uma pequena área. As pessoas têm pequenas áreas, né? Em torno de 20 a 22 hectares por grupo familiar. Então, são pequenas áreas que têm uma grande produtividade e dependem, então, da produção de culturas que podem ter uma concentração de produtividade, uma concentração de produção por metro quadrado. Como, por exemplo, as frutas e os hortifrutigranjeiros, como brócolis, tomate, conseguem atingir níveis produtivos mesmo em áreas pequenas. Né? Então, mas se formos olhar essa gestão dessa agricultura familiar, né, eles poderiam ser, por terem dificuldades de se renovar e por investimento em tecnologia, por terem capacidade de investimento menor, podem ser muito sensíveis, sim, a ter que fazer uma mudança completa e uma recondução do seu pomar, por exemplo, para se trocar por variedades que podem ser mais adaptadas, né, a climas que estão em constante mudança. Então, existe também uma certa sensibilidade dessas famílias que dependem dessa atividade de agricultura familiar por não terem tanta capacidade de investimento como grandes empresas agrícolas, né, como algumas estão presentes, né, tanto em Minas Gerais, como a colega falou, né, tanto em Palmas e no resto do Brasil, né, principalmente na produção de grãos. Né. Uma outra questão que é muito tocante à nossa região é a pecuária familiar. Né. A pecuária familiar se desenvolve nos campos de cima da serra, que por muitas vezes é feita com pastagens que são de plantas nativas da região, né, que correm risco de extinção também, é a produção de um produto que eu vou falar que faz parte de toda essa história de como o aquecimento global pode ter um efeito muitas vezes impensado, né? Que é a questão do queijo artesanal serrano, né? Um queijo artesanal feito de leite cru nessa região, cujas as vaquinhas
têm que pastar nessas pastagens, ou se alimentam das pastagens nativas da região. Então a gente pode ter, em consequência disso, uma grande perda cultural. O queijo artesanal serrano é um queijo, sim, que está desde as épocas que se carregava através de mulas, né, as histórias por trás disso, que a pecuária dessa região abastecia os grandes centros, como São Vicente, que depois virou São Paulo, e por aí vai. Né? Então, além de toda uma perda de biodiversidade, além de toda uma perda da atividade agrícola, além de toda uma potencial redução e capacidade de investimento desses agricultores familiares, as alterações climáticas podem ter um grande efeito da nossa cultura também. Né? E às vezes, muitas vezes, isso fica perdido numa discussão um pouco mais científica, mas a gente realmente pode ter, sim, esses grandes produtos da nossa cultura sendo perdidos por consequência da perda da atividade e da fertilidade dessas pastagens. Né? Então, isso também é interessante se comentar. Né? Outra questão interessante de se olhar é basicamente esse impacto que se teria, não só na região onde a gente está alocado, mas na grande região do Rio Grande do Sul. Né? Eu vinha falando, a gente está passando pelo, talvez, um dos grandes, eu não me lembro, enquanto no meu período que eu estive vivo, uma das grandes secas dos últimos 20, 30, talvez 40 anos, que esse foi esse último verão aqui no Rio Grande do Sul. Né? Tivemos um período anterior a um laninha moderado, com pluviosidades e temperaturas acima da média no inverno, mas que agora estamos passando por um período de seca muito grande, que é provavelmente um El Niño, né, muito acentuado. Então, regiões ficaram quase 4 meses sem ter uma pluviosidade que poderia elevar algum tipo de produção. Com isso, a gente foram declarados, mais de 200 municípios se declararam estiagem, né, um problema de calamidade pública. Né? Então, isso é um problema muito grande que vem afetando a produção agrícola dessas regiões, né, ou Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, a estimativa é que algumas regiões, em média, vai ter uma quebra de safra de 40%. Mas, provavelmente, alguns pequenos produtores, que eu acabei visitando nas minhas andanças por aqui, tiveram perdas próximas a 90%. Né? Então, isso é uma consequência muito grande, né? Não só do ponto de vista da atividade agrícola, mas também das famílias que dependem da atividade agrícola para obter o seu sustento. Então, isso a gente se preocupa demais também, né? Então, eu gostaria de novo de agradecer o convite, Tadeu. É um prazer muito grande que eu falo, e para todo o pessoal aí de Tocantins, do resto do Brasil, que pode nos acompanhar, né, sobre essas questões ligadas à agricultura, que são reflexo de quão grande o nosso país é e quão rico ele é, né? Muito obrigado, Tadeu. E o quanto ela é impactada de maneira geral, né? Nas diversas regiões. Não tem região melhor ou pior, né? Todas as regiões estão sendo impactadas, né? E eu fico muito sensível. Essas regiões que têm espécies muito endêmicas, né? Que vivem só nessa região, são as principais impactadas, né? Então, assim, a gente tem essas questões dessas espécies que ocorrem só nesses campos de cima da serra, ou nessas as bordas de Mata Atlântica, que tem um pouco de clima mais temperado, né, as chamadas florestas ombrófilas mistas dessa região, são muito sensíveis. Né, e são muito poucos estudos que se tem analisando o impacto que alterações climáticas poderiam levar na biodiversidade desses ambientes. Né. Beleza, professor. Muito obrigado pela sua contribuição. Né? Falar um pouco aí do que vem acontecendo aí na região sul. Né? Então, nós tivemos aí a participação da professora Cris aqui na região norte, da professora Gabriela na região sudeste e aí do professor Ricardo aqui na região sul. Né? Então, vocês puderam ver e ouvir um pouco aí do que vem acontecendo nas diferentes regiões do Brasil. É que, de maneira geral, nós realmente estamos sendo impactados, tá? Então, professor, mais uma vez eu agradeço, né, aqui em nome do Unicatólica, a Faculdade Murialdo também, aí, pela contribuição, tá? Agradecer a presença de todos. Lembrar que, terminando agora a live, né, você, através da bio lá do Instagram, você pode acessar o formulário para fazer o preenchimento para receber o certificado, tá? Quem tiver com problema, pode acessar o direct do Instagram, tá? Vou encerrar, porque já realmente vai cair aqui a nossa live, né? Faltam 20 segundos. Bom, valeu, professor. Um abraço a todos. Valeu, né? Se cuidem, fiquem em casa aí, né? E vamos proteger a nós e os nossos, né? Abraço a todos. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Olá. Seja bem-vinda, professora Gabriela. Obrigada pelo convite, Tadeu. Então, eu passo agora a palavra para você, fique à vontade, tá? Se precisar, a gente está aqui à disposição. Tá joia. Agradecendo o convite, né, da Unicatólica, sempre é um prazer, né, de estar participando dessa troca de ideias, bate-papos, né, com os nossos pares. Me apresentando, eu sou Gabriela von Rickert, eu sou professora, né, do Unileste, que faz parte, como o professor Tadeu falou, né, do grupo BEC. O Unileste está aqui em Minas Gerais, né, região sudeste do país. A gente está numa região que a gente chama de a região metropolitana do Vale do Aço. Então é o Vale do Aço porque aqui se concentram-se, né, grandes siderurgias como a Uzi Minas, né, a Aperam, que produz aço inox aí, né, para o Brasil todo. E eu sou mineira, tá? Na verdade, eu sou de Belo Horizonte, da capital, que está aqui cerca de 200 quilômetros, né, do Vale do Aço. Mas atualmente, né, eu estou morando já aqui no Vale do Aço há mais de 10 anos, né, especificamente na cidade de Ipatinga. Mas aqui na nossa região, nos nossos trabalhos, né, o próprio Unileste, a gente, as cidades que formam, né, a região do Vale do Aço, não só a região metropolitana, mas, né, todo o colar, a gente está o tempo todo, né, atuando como se fosse, né, uma macro-região, né, de trabalho. Bom, me apresentando, eu sou bióloga, tá? Eu me formei na UFMG, em Ciências Biológicas, e sempre, desde a graduação, eu fiz bacharelado com especialização em Ecologia e segui, né, fazendo mestrado e doutorado em Ecologia, especificamente na Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre, também na UFMG. No doutorado eu tive a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche na UQAM, que é a Universidade do Quebec, a Montreal, em Montreal, no Canadá. Eu fiz uma parte, né, do meu levantamento de dados lá. E desde 2009 eu leciono então no Unileste. Eu vim para lecionar no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e também na pós-graduação, que era Engenharia Industrial, que tinha uma área, né, que era avaliação de impactos, avaliação e mitigação de impactos ambientais. Atualmente eu continuo lecionando no curso de Engenharia, já lecionei nas Ciências Biológicas e tenho lecionado, né, nas disciplinas associadas aí a meio ambiente, nas diversas engenharias, engenharia química, engenharia de produção, engenharia elétrica. Então eu estou, né, na área aí da Escola Politécnica, né, do Unileste, e desde 2018, né, eu sou a coordenadora da Pesquisa, Iniciação Científica e Extensão, né, da instituição. Bom, o tema, né, mudanças climáticas, como você falou, né, aquecimento global, todos esses nomes aí associados a essa mudança no clima, para quem é da área de ecologia, e para mim especificamente, eu trabalho na ecologia, mas na ecologia de ecossistemas aquáticos, né, o meu foco principal, embora a gente acabe, né, atuando em todas as áreas, é um tema que a gente vive cotidianamente, tá? Quando eu falo nas questões ecológicas, primeiro ponto, você tem esse ambiente abiótico que vai ter a ver com clima. E clima vai afetar, né, todo o funcionamento dos ecossistemas. Em especial nos ecossistemas aquáticos, a gente tem muita alteração do que a gente fala do regime hidrológico, né? Para nós, principalmente na região tropical, os estudos de ecossistemas aquáticos eles vão ser muito pautados no que a gente chama do período de seca e o período de chuva, né? Então, quando você tem mais chuvas acumuladas, vai aumentar o volume, né, dos ambientes aquáticos, promove uma diluição, e você tem os períodos de seca. E aí outras variáveis ambientais naturalmente vão ser afetadas, né? Não só a temperatura, mas você tem também essa questão de diluição ou concentração de outros compostos importantes aí, né, nesses ecossistemas. Só para a gente ter uma dimensão assim, de como, né, a gente, mesmo nos nossos estudos, eu trabalho muito com monitoramento de qualidade de água, às vezes a gente pensa, não tem a ver com mudanças climáticas, né? Tem tudo a ver, acaba que vários estudos têm convertido para essa questão. Eu fui convidada para minha orientadora, né, de doutorado. Recentemente a gente está mandando um paper aí para uma revista importante na área, especificamente de algas, bactérias, né, que são um outro problema aí ambiental interessante da gente discutir. E nesse trabalho a gente fez em conjunto com o pessoal lá do Canadá, e tem duas pesquisadoras importantes, a Irene Gregory-Ives, que é da McGill, a universidade lá, né, importante no Canadá, e tem, né, um polo importante em Montreal,
E a Sofia Tarano, que ela trabalha, e aí que é interessante, né? Lá no governo canadense tem um Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, para perceber como, né, é um tema importante, principalmente quando a gente pensa em ambientes temperados, né? Eles estão muito mais preocupados com essas mudanças, que eles estão sentindo elas mais rapidamente, né, do que às vezes em ambientes tropicais. E esse trabalho a gente está falando de cianobactéria e tem a ver com mudança climática, né? São organismos que podem vir a ser problemas, aí, principalmente para abastecimento, né, de água, e elas são favorecidas por temperaturas mais elevadas. Tá? Mas no próprio trabalho a gente traz, e quase todos os trabalhos que a gente lida nas questões ambientais, a gente às vezes não fica apenas preso que o único fator aí dos problemas são as mudanças no clima, temperatura, volume de chuvas, etc. Você tem outras ações também de alterações, né, do ambiente por ações humanas, ações antrópicas, e no nosso caso, né, dos ambientes aquáticos, principalmente pela poluição que é gerada nesses ambientes, pelo lançamento principalmente de efluentes, né, domésticos, esgoto, etc. Aqui no Vale do Aço, né, quando você me convidou, eu pensei, nossa, o que eu posso pontuar aqui da região, que seria interessante para a gente perceber, né, mudanças que as pessoas estão vivendo. Há vários anos a gente tem percebido essas mudanças e que estão fazendo parte do nosso cotidiano a ponto de serem, né, noticiadas, né, diariamente. Como eu falei da importância aqui na região sudeste, o nosso regime de seca e chuva, ele, né, é bem marcante. A gente costuma ter aí a seca se iniciando, né, em abril e indo até setembro, e o período de chuvas começando em outubro e indo até março, sendo que na nossa região os períodos, assim, os meses com maiores volumes de chuva seria, né, novembro, dezembro, janeiro, né, que você tem aí volumes maiores. Por exemplo, em Ipatinga a gente tem um registro histórico aí que o mês de janeiro é o mês mais chuvoso, com volume aí de 209 milímetros de chuvas, né, no mês, em 31 dias. E o que a gente tem observado diariamente aqui, e nas pesquisas também, né, eu tenho lidado com isso, é que a gente tem vivido secas mais prolongadas, né, que tem levado uma redução na disponibilidade hídrica. Tá? Em áreas que eu trabalho em monitoramento, a gente tem rios, pequenos riachos que a gente monitorava, que simplesmente secou a nascente. Teve um outro trabalho que eu fiz num clube aqui importante, o Clube da UZIPA, e que eu fiquei, já tem alguns anos, e agora, né, desde o ano passado, praticamente todos os pequenos reservatórios que vinham de uma nascente, que tinha, né, várias barragens, eles estão praticamente secos, né, porque você tem a nascente que não está vertendo mais. É claro que isso não é só decorrente dessa mudança no regime hidrológico, né, da concentração de chuvas, mas ela também é intensificada pelo fato que o uso e ocupação do solo estão interferindo nisso. Né? Você tem uma modificação do uso e ocupação do solo que diminui, por exemplo, a capacidade de infiltração dos ambientes. Então a chuva vem muito concentrada, naturalmente já não ia conseguir infiltrar tanto, você ia ter um escoamento, né, na superfície muito maior, que vai levar para os rios, que vão encher, né, vão inundar e que vão um dia para o oceano. Então a chuva vai embora, a água vai embora da região, ela não fica, né? Mas isso é mais intensificado porque você tem, né, áreas de pastagens totalmente degradadas, que a infiltração é mínima, ou a própria área urbana. Então a gente tem isso sendo intensificado, e com essas mudanças climáticas que esse regime modificou, esses problemas estão, né, cada vez mais presentes e sendo intensificados. Por exemplo, tinha um local que eu comecei a monitorar em 2010, a gente todo mês ia monitorar um pequeno córrego, né? E de 2014 até 2018, mensalmente a gente indo no local, não tinha água. A gente passou período de chuva, período de seca, chuva, seca, e continuou sem verter. Provavelmente semana que vem eu vou lá para dar uma olhada nesse ambiente que a gente, né, tem um tempo que não vai. Mas isso são, né, vários, isso acarreta em quê? Se a gente pensar nas áreas rurais, que praticamente, né, o abastecimento de água vem de nascentes, né, seja para uso de consumo, seja para irrigação, os produtores rurais, principalmente pequenas áreas, eles estão ficando sem o seu abastecimento. Né? As nascentes nas suas áreas estão secando. Tá? Um outro ponto, né, que eu não poderia deixar de falar, que a gente tem, em Minas a gente tem, né, tanto Mata Atlântica quanto Cerrado,
Na nossa região é uma região de Mata Atlântica e a gente tem um parque que é a maior área de Mata Atlântica remanescente no estado de Minas Gerais, é o Parque Estadual do Rio Doce. Tá? E esse parque, no ano passado, no período de setembro, então a gente está aí no fim de seca, início de chuva, e estava uma seca muito prolongada, né, com baixíssimo ocorrência de chuvas no período de seca, e teve um incêndio, né, de grandes proporções, de vários dias, onde áreas que eram áreas de mata nativa primária foram, né, queimadas. Por vários dias o pessoal, né, teve que ter um mutirão aí mesmo, né, não só bombeiro, mas, né, vários outros voluntários. Por sorte, teve uma chuva que deu uma, né, amenizada, mas perdeu-se aí, né, 484 hectares de mata nativa, né, do parque. E em novembro, na área em torno do parque, novamente incêndios aconteceram, né, e perdeu-se aí mais de 400 hectares também de área de amortecimento. Então isso está se tornando mais frequente. Como eu falei, tem 10 anos que eu moro aqui, eu não tinha visto, né, nenhum episódio de incêndio de grandes proporções, né, dentro do parque. No entorno é comum, principalmente, né, a maior parte dos incêndios as pessoas colocam. Mas por que vira, né, incêndio de grandes proporções? Porque você está com uma vegetação extremamente seca, né, e que vem um período de seca muito prolongado. E aí vem um contraponto, né, chega a chuva e aí a gente vive as inundações, tá? Todo período chuvoso agora a gente se depara no jornal falando, ó, choveu em um dia o que era esperado para metade do mês, né? Uma chuva inesperada em meia hora. Eu trago aqui 2 dados que eu levantei desse ano aqui em Ipatinga. Como eu falei, a gente tem aí o mês de janeiro, o mês mais chuvoso. E ele, né, tem uma média histórica aí de 209 milímetros. Nos dias 24 e 25 de janeiro, então em 24 horas, aqui em Ipatinga, choveu 105 milímetros. Em março, que é um mês, né, que tem um pouquinho menos aí de chuvas, né, não chega aí a 200 milímetros, a gente teve um episódio que em 30 minutos choveu 72 milímetros. E isso, pensa em termos de estrutura urbana, a gente não é preparado, né? Então, Belo Horizonte sofreu muito também nesse período de chuva. Áreas que antes ninguém se preocupava que podia inundar, agora as pessoas têm que se preocupar. São carros sendo levados, tá? É a parte material, mas você tem o quê? Pessoas, né, vivendo em áreas que agora são de risco e que há 10, 15 anos atrás, né, não tinha isso. E aí está com certeza associado a essa chuva concentrada, mas não podemos esquecer também de como está sendo a ocupação dessas cidades, né? O desenvolvimento das cidades geralmente é o quê? Vamos canalizar os rios, né? Asfalto, impermeabilizar o solo. Então essa forma de ocupação do terreno ela é totalmente desrespeitosa com o funcionamento, né, do ritmo natural, né, de como funciona, né, o ciclo hidrológico, etc. Então isso tem se tornado cada vez mais cotidiano, tá? Coisas que a gente não se preocupava, hoje estão fazendo parte, né, da nossa preocupação diária, né? Então esses 2 aspectos eu acho que eles são muito perceptíveis pela população em geral e a gente, né, fazendo os estudos, estamos lidando com isso. No caso, quando eu vou fazer uma avaliação de qualidade de água, agora eu tenho que ver quando que choveu no dia anterior, porque muda completamente o ambiente, ele é lavado, né? O que eu via lá de entender daquela comunidade biológica, né, com uma chuva de 72 milímetros em 30 minutos, o rio foi lavado, é outro rio, né, quando eu chego lá. E as pessoas estão tendo que se adequar, né? E eu acho que já passou da hora de um repensar na ocupação, principalmente urbana, mas também nessa ocupação rural. Né? O tanto de áreas degradadas que a gente tem, principalmente pastagens, certamente estão impactando, né, nesse abastecimento de água para todas as outras, né, outros usos, né, principalmente pensando aí na parte, né, de abastecimento e irrigação. Né? Eu não tenho dúvida de que a gente está sofrendo essas mudanças, né, ao longo dos anos. E aí vem o pequeno produtor, ele não tem muito para onde ir. A terra que ele tem é aquela, né, que antes tinha água e hoje não tem. Como é que funciona, né? As pessoas viviam numa região e não necessariamente tem facilidade de mudar dali, porque agora alaga todo, né, todo verão. Então são pontos importantes que tem que ser, né, repensados e que tem que ter ação de poder público, com certeza. Né?
Hum. Legal, muito legal, né? Vem fazendo um trabalho relevante aí na região de Minas, né? Vem contribuindo, de certa forma, para mostrar realmente o que essas mudanças vêm impactando na vida das pessoas. Isso é nítido, né? Até porque nós vivemos em um mundo que estamos trabalhando com extremo, né? E pessoas que não estão nem aí. Então, nós temos pessoas que realmente não acreditam que as mudanças do clima vão impactar, né? Que estão impactando a vida das pessoas que realmente estão fazendo um trabalho diferenciado e outras pessoas que não dão a mínima, né? Mas o nosso papel é esse, né? Realmente está mostrando para as pessoas o que isso muda, isso vem mudando, e o que pode mudar, se nós não mudarmos também as nossas atitudes, né? Então, gostaria agora que você deixasse sua mensagem aí, para depois a gente já começar com a professora Cris. Tem um ponto importante, né, Tadeu, que como você falou, tem pessoas que não acreditam, pessoas que acreditam. Eu acho assim, até muito triste esse lado da negação da ciência em relação, né, a todas as provas que se tem sobre as mudanças climáticas, né, e você ainda tem esse movimento negando isso. Um detalhe importante, com a pandemia, né, a gente teve redução aí de emissões, né, de gases estufa, numa situação que ninguém deseja que continue. Mas mesmo assim, o que reduziu de emissão não é o que é necessário, que são as metas aí pensando no Acordo de Paris. Então, assim, a gente tem muito que repensar. E nesse repensar, eu acho que as pessoas têm que primeiro conhecer. Eu acho que o conhecimento é a chave para tudo, as pessoas terem, né, consciência. Então, o prazer que eu tenho de participar, né, desses debates é porque a gente acredita nisso, que mais pessoas conhecendo, né, mais fácil fica para agir, para combater. E aí entender que tem posturas que eu, como indivíduo, eu posso, né, contribuir, escolher qual que é o tipo, né, de transporte que eu vou utilizar, do que eu me alimento, né, tudo isso que a gente, né, vê bastante falando na mídia sobre as posturas individuais, sobre a nossa pegada ecológica, vamos dizer assim. E existe também uma parte muito importante que é a escolha dos nossos representantes, o quanto que eles estão engajados nessa causa. Né? Isso eu acho que é importante. A gente vê muito pouco esse item, as questões ambientais, pesando quando a gente vai fazer as escolhas, né, dos nossos representantes nas várias esferas, né? Legislativo, executivo, desde aqui do município, estado, né, federal. E passou da hora da gente, né, realmente preocupar com isso, porque está nos afetando diretamente. Né? Um ponto aí que eu tenho que ponderar, que o pessoal tem chamado a atenção, que essa pandemia surgiu, acredita-se que outras virão, porque a gente tem ambientes extremamente degradados e cada vez mais doenças que aconteciam com a fauna silvestre, a gente está chegando perto e isso está tendo, né, uma possibilidade de vir a nos atingir. Então, a questão ambiental ela está urgente, as mudanças climáticas, né, tá aí a cada vez mostrando mais que temos que repensar e temos que tratar isso como um fato, né? É um fato científico. Eu agradeço, né, a contribuição e estou aqui super curiosa para saber como que é nas outras regiões aqui do país. Um abraço. Obrigado, professora. Tudo de bom. Precisando, estamos aqui no Unicatólico. À disposição. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chamar agora, né, a colega da casa aqui, a nossa professora Cris Macedo, para dar sua contribuição, falar um pouco do que é a nossa região norte, né? Certo que aqui na região norte nós também somos impactados diretamente pelas mudanças climáticas, e a professora Cris vai colocar um pouco aqui da sua experiência aqui na região, né? O que vem acontecendo aqui na nossa região. E aí eu vou deixar para ela se apresentar, né? Tá aí toda perfumada. Batom, gravei o cabelo. Seja bem-vinda, professora. Tá? Eu vou aproveitar aqui só para deixar um recadinho para a turma que está participando da live, que após o encerramento da live, né, vai ficar aí na bio do Instagram o link para as pessoas preencherem, né? Então vocês printem, né, o momento aí do evento, e depois preencham, né? O link vai estar disponível durante 15 minutos, vocês preencherem um formuláriozinho para receberem o certificado aí em seus e-mails com relação à participação na live, tá? Então, após o encerramento da live, durante 15 minutos, vai ficar aí para as pessoas fazerem a inscrição para estarem recebendo o certificado.
Lembrando que quem tiver problema para fazer a inscrição com o link, né, acessa lá o direct, né, do Unicatólico Oficial, e aí o pessoal vai estar atendendo lá quem tiver com dificuldade também, tá? Professora Cris, então deixe sua mensagem aí, né, falando o que as mudanças climáticas vêm impactando aqui em nossa região, né, que é tão importante. O Brasil hoje, né, um dos celeiros aí do Brasil, uma região que ainda tem muito para crescer, se a gente comparar com as principais regiões produtoras em termos de grãos, e mesmo na parte pecuária, nós aqui somos uma das regiões que temos área para crescer, né? Então, nós estamos sofrendo esses impactos. Então, deixe sua mensagem aí, mais uma vez agradeço a você, agradeço a presença de todos que estão participando conosco. Muito obrigada, Tadeu. Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, os colegas, os alunos, né, nossos acadêmicos, os parentes, amigos e aqueles que também nós não conhecemos, né? Bem, eu sou a professora Cris Ferreira Macedo, estou no Unicatólica há 5 anos, sou formada em gestão ambiental e biologia, tenho especializações em gestão pública e sociedade, especialização em MBA, perícia, auditoria e gestão ambiental, e mestrado em engenharia ambiental, tudo pela UFT. Né? Estou aqui já há 27 anos, já tenho bastante tempo, já passei por várias estações climáticas, né, do Tocantins. Né? Então, antes de mais nada de começar isso tudo, eu preciso contextualizar um pouquinho, né? Que às vezes, se nós estamos no Cerrado, não conhecemos muito bem o Cerrado, outras pessoas de outras regiões, que nesse caso, também talvez não conheçam tão bem o nosso amado Cerrado que nós pertencemos. Né? Então, o nosso Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, cobre mais de 23% do território nacional, praticamente 1/4 do território brasileiro. O Cerrado é tão grande que ele chega ao tamanho da Alemanha, França, Inglaterra, Itália e Espanha juntos. Né? O Cerrado também é conhecido como o berço das águas no Brasil. Só ele alimenta 3 aquíferos gigantescos, subterrâneos, de 6 a 8 bacias hidrográficas brasileiro e todo o Pantanal. Então ele é fundamental na preservação da água do Brasil. Tá? Seus solos são muito profundos, atuam como uma esponja gigante, absorvendo e estocando chuva suficiente, tá, na estação chuvosa para distribuir água para milhões de nascentes durante todo o período do ano, inclusive no período de seca. Tá? O Tocantins ele tem um arranjo pluviométrico bem semelhante ao encontrado na região central brasileira, com um período seco e outro chuvoso. O território tocantinense possui vários valores médios anuais, né, mas aproximadamente entre 1.250 a 2.050 milímetros, tá? E a chuva se concentra, como a gente bem sabe aqui, né, nos meses de novembro a abril, que equivale a 85% das chuvas anuais. E 15% delas estão justamente no período de maio a outubro, que é o nosso período de escassez de chuvas, né? Então, e quanto à temperatura, né, que aqui é muito fresquinho, né, a gente nem precisa de ar-condicionado, né, Tadeu? Né? Nossa temperatura aqui é por volta de 25 graus centígrados, a média, né, com as estações mais quentes são de agosto, setembro e outubro, os meses de temperaturas menores é de janeiro, fevereiro, março, né, e o interessante, né, que do sentido sul ao norte, né, aumenta a temperatura do nosso estado, tá? Então, quando comparamos esses dados, né, agora relacionando a mudança climática, quando nós relacionamos tudo isso, né, as mudanças climáticas, a nossa temperatura, se nós pegarmos, quando a gente pega os dados do INMET, de 1961 até 2019, Tadeu, houve um acréscimo de 1 grau centígrado, tá, na média. Então, veja, se compararmos ainda tudo isso, nós vamos perceber que a remoção, tá, do Cerrado, onde se encontra a principal expansão fronteira produtiva, né, atualmente, também eleva a temperatura local. Hoje, o Tocantins se destaca, como você bem sabe, né, são os dados da Ceagro, né, como o maior produtor de grãos da região norte do Brasil. Sobretudo soja, arroz, milho, feijão, e também está em crescimento no estado de cultivos de frutas tropicais. Por exemplo, melancia, abacaxi, banana, né? Então, as retiradas das árvores do cerrado e sua substituição por pastagens e lavouras está levando a uma redução da evapotranspiração, que é a perda de água do solo por evaporação e nas plantas por transpiração, que diminui a formação das nossas chuvas. Né? E esse problema é reforçado com o aquecimento global.
que torna o clima mais instável e aumenta a frequência de extremos, como ondas de calor, estiagem, chuvas em excesso, né? Igualzinho a colega comentou bem sobre a região dela. E o desmatamento só intensifica esse processo. Então, se compararmos os dados de 2001 a 2019, onde o Tocantins desmatou aproximadamente 42.380 km², segundo os dados do INPE, temos um aumento nesse período também de 0,6 graus na nossa temperatura média. Tá? Então, a chuva tem um poder de transformar, manter e transformar a vida da Terra. Mas para que essas partículas, pequenas partículas de água que caem do céu, são necessários vários processos, que envolvem desde a transpiração das árvores, plantas, evaporação da água dos rios, pela incidência solar, condensação do vapor da água na atmosfera, até o encontro dessas massas de ar. Quando ocorre uma interferência nesse mecanismo, a alteração das dinâmicas de precipitação é uma das consequências. Então, no Cerrado, essa situação ocorre há muitas décadas. Uma pesquisa desenvolvida pela UNB, Tadeu, concluiu que houve uma redução de 8,4% nas chuvas no período de 33 anos. Isso quer dizer que deixou de cair 125,8 milímetros de chuvas nesse intervalo, correspondendo a 3,7 milímetros de perda a cada ano. Isso é bem considerável. E ainda, pensando nas nossas hidrelétricas, né? O INPE fez um estudo sobre os impactos das mudanças climáticas na operação dos reservatórios da bacia do Rio Tocantins. E de acordo com essa avaliação deles, tá, a bacia do Rio Tocantins vai perder seu potencial energético consideravelmente nos períodos futuros. Eles consideraram de 2041 a 2070. Por exemplo, a usina hidrelétrica de Estreito vai perder sua capacidade de 72%. Então, várias pesquisas têm chamado a atenção sobre a relação desse desmatamento e as alterações climáticas. Tá? Então, esses resultados que a UNB apresentou, de uma forma evidente, a partir dos cruzamentos desses dados com as frequências das chuvas e as naves espaciais das áreas desmatadas, que as alterações mais significativas se deram justamente nas regiões onde houve grande desmatamento, grande retirada de cobertura vegetal, principalmente nativa, tá? Então, qual é a nossa conclusão? O desmatamento influencia diretamente as mudanças climáticas do bioma. E nossas produções vão cair. Veja só, se você tem menor frequência de intensidade hídrica, colabora então a alterações do cultivo das culturas. Então, o feijão, por exemplo, vai mudar o seu ciclo, né? O arroz vai ter menor rendimento. A cada 1 grau que se aumenta na temperatura, você perde mais de 8% de produtividade, 8,4%. Então, é algo bem expressivo e considerável para os produtores, né? Então, veja só. Então, o aquecimento global nada mais é do que uma intensificação do chamado efeito estufa, que esse é o efeito fenômeno natural importante para a nossa Terra e a conservação da vida como nós a conhecemos, pois permite que o planeta fique aquecido, entretanto, a sua intensidade, tudo que nós temos feito hoje, queima de combustível, né? Retirada do solo, tantas outras situações que nós fazemos, que nós estamos corroborando para que haja essa intensificação prejudicial ao nosso planeta. Então, para o Cerrado, para o Tocantins, né, que nós estamos dentro do Cerrado, essas mudanças climáticas, provavelmente haverá períodos longos de estiagem, tá? A pecuária, a agricultura poderão ser prejudicadas, assim como a sobrevivência de diversas espécies. A produção de alimentos poderá diminuir, uma vez que qualquer mudança climática afeta diretamente no cultivo de diversas espécies. Com isso, ocorrerá uma dificuldade de acesso à alimentação, não somente aliada à baixa produção, mas também os alimentos ficarão muito mais caros, muito mais difícil o acesso a eles. Então, essas áreas secas do planeta, né, sofrerão ainda mais com a falta de água. A água potável, que já é escassa em algumas regiões, e aqui no Tocantins houve vários municípios entrarem em pedir estado de calamidade justamente relacionada à falta de água, tá? Isso vai ficar ainda muito maior, tá? Então, a escassez poderá haver motivo então, de mortes, disputas políticas. Além disso, o aumento da seca ocorrerá o quê? Incêndios, né? Nós já passamos isso no período de seca. Poderá ser muito mais frequente do que já é, ocasionando a perda de biodiversidade, diversas espécies de plantas, animais, e ameaçando até mesmo a vida nossa da população. A nossa saúde vai ser afetada.
gravemente com essas alterações climáticas. Problemas como insolação, alergia, estresse mental, doenças transmitidas por mosquitos, dengue, malária, desnutrição e fome podem ser intensificados devido ao aumento da temperatura global. Né? A diminuição da emissão de gases do efeito estufa é necessária para que haja diminuição desses problemas. Além disso, tudo é fundamental, tá? Que todos os países, todos os estados estejam juntos para tomar decisões que poderão ajudar as populações a enfrentar os problemas que estão por vir. E eles estão vindo, estão chegando. A gente está sentindo isso a cada ano. Mas o que podemos fazer, então, para mitigar esse problema, né, Tadeu? Na agricultura e na pecuária, né, incentivar os produtores a melhorar o manejo das pastagens cultivadas e a converter parte das pastagens em áreas de cultivo para restaurar solos degradados, reduzir os usos de fertilizantes, fixar o carbono no solo, no subsolo, né? Por exemplo, uma maior disseminação e uso das modalidades previstas no plano ABC, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, né? Que recomenda o uso de tecnologias com potencial de tornar a agricultura mais resiliente e sustentável no curto, médio e longo prazo. Então, o Plano ABC, o que ele trata? Ele trata de recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta, sistema agroflorestais, e nós estamos fazendo um desses no Unicatólica, na unidade 2, né? Sistemas de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas, tratamento de dejetos dos animais e outros. E como minhas considerações finais, Tadeu, eu digo o seguinte: nós, como cidadãos, tá? Nós devemos chamar a atenção das autoridades para as providências que devem ser tomadas a fim de que se cumpram as metas fixadas lá no Acordo de Paris em 2015, que teve a adesão de 195 países, inclusive o Brasil, tá? Esse tratado, ele estabelece um limite de aumento de 1,5 graus na temperatura do planeta até 2100. O nosso país, o Brasil, se comprometeu a aumentar a participação de bioenergia sustentável na sua matriz energética até 2030, restaurar floresta, mais de 12 milhões de hectares de floresta por aí, né? Mas a gente tem que deixar isso só na mão do governo? Quer dizer que eu e você, a gente não faz diferença alguma nisso tudo? Nós fazemos muita diferença, eu, você, cada um de vocês que estão assistindo aqui, tá? Nós podemos fazer a diferença reduzindo o consumo de carne bovina, por exemplo, evitar os usos de canudos, copos descartáveis, pequenos trechos. Por que não fazê-los a pé, né? Em vez de pegar o carro ou a moto, né? Não desperdiçar alimentos, desligar a luz, né, ao sairmos dos nossos ambientes, juntar o lixo e encaminhar para a reciclagem, reduzir o volume de lixo, não comprar produtos de madeira que não é certificada, ou preferir produtos de outros tipos de matéria-prima, comprar produtos feitos de forma sustentável, refletir sobre o consumo de certos produtos, comprar de empresas conscientes, né, que têm um compromisso real com o meio ambiente, não são aquelas fake news hoje, né, que a gente está falando, né, que no nosso caso é marketing verde. E incentivar, conhecer e praticar ações que combatam o aquecimento global. Então, para que isso tudo se concretize, deve-se haver um trabalho conjunto com agricultores, com as empresas, com cidadãos, financiadores, governos, para podermos salvar não somente o nosso Cerrado, o nosso Tocantins, mas a nossa biosfera, nossa terra, nossa Gaia. Legal, professor, é isso mesmo, né? Então, se cada um fizer a sua parte, nós todos poderemos contribuir. Isso é cidadania também. Preservar o meio ambiente é cidadania, né? E até, falando um pouco da nossa missão como instituição confessional, preservar o meio ambiente é uma política nossa da instituição, né? Dos nossos cursos. Então, nós temos disciplinas institucionais que tratam disso aí, né? Então, deixar essa mensagem realmente para os nossos alunos aí, que todos, né, possam aí estar contribuindo, fazendo a sua parte, que são pequenos detalhes que podem realmente diminuir todos esses efeitos aí. Porque a gente sabe, né, aqui no estado, por exemplo, quando nós temos, por exemplo, o El Niño muito acentuado, nós tivemos aqui em 15, 16, na safra 15, 16, nós tivemos uma quebra de produção em torno de 40%. Então, afetou de forma significativa a vida de muitas pessoas,
né? E isso falando em agronegócio, sem falar no que isso impacta lá também, lá na cidade, né? Na cidade, porque o agro é o que pesa muito aqui no PIB do estado e gera emprego direto e indireto. Então fomenta também, né? Não só a zona rural, mas também o meio urbano, né? Mas é muito isso, é práticas sustentáveis. Então nós sabemos que nós temos bons produtores e maus produtores. Mas o que a gente precisa trabalhar e deixar como mensagem realmente é isso, né? Que a gente pode fazer, fazendo pouco, mas que a gente pode contribuir aí para o desenvolvimento sustentável, né, do nosso planeta, né? Não só do estado, mas do nosso planeta. Muito obrigada, Tadeu. Valeu, Só para professora. fechar uma mensagenzinha muito breve, veja só. Pessoal, aí você fica pensando, né? Poxa, mas o que eu sou eu, né? O que é o oceano a não ser uma junção de várias gotas? Vamos fazer a diferença, vamos juntar e fazer a diferença. É isso aí, Grande valeu, abraço. professora. Até Obrigado. a próxima. Tchau, tchau. Até. Muito obrigada pelo convite. Até mais. Agora eu vou convidar aqui o nosso companheiro professor Ricardo, né, que é professor da Faculdade Murial, lá do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, tá? Que vai poder, né, dar sua contribuição aqui com relação à sua região, né? O que está impactando o meio ambiente lá no Sul também, né? Seja bem-vindo, professor. É uma satisfação para nós recebê-lo também, né? Que se colocou à disposição, né? Lá quando o nosso reitor, Padre Helenês, fez o convite, né? Junto aos reitores das instituições confessionais que estão ligadas à ANEC, né? Você se colocou à disposição e a gente já vem conversando há alguns dias. E aí vou passar a palavra para você, deixar sua mensagem aí, o que vem acontecendo, se apresentar e o que vem acontecendo aí na sua região, tá bom? Obrigado, professor, mais uma vez. Eu que agradeço o convite inicialmente, tá, Tadeu? Também agradeço aí a lembrança, né? Sempre é muito bom participar de atividades como essa, que a gente pode trocar bastante experiência, né? Em especial, assim, numa atividade que está passando pelo Brasil inteiro, né? De Palmas até Caxias do Sul, que é uma cidade que fica localizada no Rio Grande do Sul, tem uma distância bem grande, né? Então é interessante a gente poder mostrar o que um país continental como o Brasil tem para mostrar de coisas tão diferentes, né? A gente está falando de climas realmente muito diferentes, né? Do Cerrado de entrar aos Pampas. Do Cerrado aos Pampas. Do Cerrado, não é do Oiapoque ao Chuí, mas é de Palmas a Caxias do Sul. Né? Então, se a gente for ver... Mas antes de falar nisso, deixa eu me apresentar para o pessoal que não me conhece, né? Meu nome, então, é Ricardo José Stein. Eu sou biólogo de formação, eu sou doutor em biotecnologia, eu tenho também experiência trabalhando como pesquisador na Universidade de Nebraska-Lincoln, nos Estados Unidos, com economia agrícola, mais voltado à produtividade agropecuária, de modelos agropecuários. Também fui pesquisador por 4 anos na Universidade de Ruhr-Universität de Bochum, na Alemanha, onde trabalhei com efeitos antrópicos em ambientes também degradados, não degradados do ponto de vista de pastagens, mas degradados também por efeito de mineração, degradados principalmente por metal pesado, né? Então, com ecologia de campos de montanha, de áreas de altitude, né, de florestas e campos de montanha, né? Além disso, sou coordenador do curso de agronegócio da Faculdade Murialdo. A Faculdade Murialdo é uma faculdade confessional, assim como a Unicatólica. Ela faz parte, é mantida pelo Instituto Leonardo Murialdo, que organiza e mantém as atividades da Congregação Josefina de Murialdo aqui no Brasil. Essa congregação é uma congregação pequena, mas valente. Ela está presente em 15 países, em 16 países, desculpa, em mais de 10 estados do Brasil. E nós temos a felicidade de ser a primeira, né, e única instituição de ensino superior da nossa mantenedora, da nossa congregação dos Josefinos de Murialdo. Então isso nos dá toda uma responsabilidade muito importante, né? Além disso, nós somos a única também faculdade e instituição de ensino superior católica na nossa região aqui da Serra Gaúcha, de Caxias do Sul, tá? Então, além de, obviamente, trabalhar no curso de gestão e agronegócio, onde eu ministro uma série de disciplinas voltadas às atividades agrícolas, por exemplo, introdução ao agronegócio, mecanismo de financiamento, análise de risco em agronegócio, eu também trabalho nos diferentes cursos que a faculdade tem, como medicina veterinária, como administração, ciências contábeis e pós-graduação,
pesquisa e outras atividades, né? Voltando aqui onde a gente está, então, para falar dessa grande diferença que a gente tem entre o Iapoque e o Chuí, ou de como o Brasil é diverso, nessa semana, nos últimos 3, 4 dias, nós temos enfrentado uma frente fria, que algumas regiões muito próximas que a gente está aqui de Caxias já tiveram suas primeiras temperaturas muito próximas a zero, né? Caxias do Sul teve hoje uma manhã muito gelada, em torno de 3 graus, né? E nós passamos, então, normalmente por invernos rigorosos, né? Invernos rigorosos, mas também verões muito quentes aqui. Caxias do Sul não, porque é uma cidade que fica a cerca de 700, 800 metros acima do mar, mas nós temos regiões aqui mais baixo, próximo da capital de Porto Alegre, que chegam a temperaturas próximas aos seus 40 graus no verão, né? Então a gente tem uma amplitude térmica muito grande dentro do nosso estado, né? Caxias do Sul, falando um pouco mais também, ela é uma cidade em torno de 500 mil habitantes, a Grande Caxias, ou a região da Serra Gaúcha, como a gente gosta de falar, tem em torno de 900 mil habitantes, né? E uma série de outras cidades. O município ele tem uma atividade muito voltada ao polo metal mecânico, com grandes empresas do setor, mas também, por sua grande extensão, acaba tendo uma grande atividade agropecuária, né, na sua proximidade. E muitos dos nossos alunos e acadêmicos acabam trabalhando nesses distritos rurais, né, como produtores rurais ou com algum outro envolvimento dentro do agronegócio. É interessante que alguns desses distritos, por causa dessa temperatura que a gente vive aqui em Caxias do Sul e nessa região da Serra Gaúcha, acabam sendo grandes produtores de frutas normalmente adaptadas a climas temperados, né, que precisam de uma quantidade de horas frio muito grande, como, por exemplo, maçã, algumas outras frutas de caroço, como pêssego, como ameixa, e outras frutas que dependem, então, de períodos de frio extensos para ter sua quebra de dormência e para atingir níveis produtivos interessantes. Então, essa já é uma primeira ideia de como mudanças climáticas poderiam afetar a atividade voltada ao agronegócio, voltada à agricultura. Podemos ter que, sim, adaptar novas variedades para que, se caso tenha-se mais ainda o aumento da temperatura, não sejam afetados tantos os níveis produtivos, né? Por que é importante falar sobre isso? É importante falar desses níveis produtivos porque atrás, ou junto com essa atividade agrícola, tem-se um grande número de famílias que depende do seu sustento dessa atividade. A gente sabe no Brasil, o Brasil tem um grande percentual da sua população localizada em meios urbanos. Cerca de 85%, 83% da população vive em centros urbanos, né? E o resto dos 15% tem que trabalhar para produzir alimentos, vocês aí em Palmas, como nós aqui na Serra Gaúcha, para sustentar e alimentar essa população. Então, a diminuição da rentabilidade da atividade desses pequenos produtores acaba também fazendo desabastecimento e aumento de preço, né, e consequente inflação dos alimentos. E a gente sabe que esse é um problema muito grande, especialmente para as pessoas que não têm as condições financeiras para poder ter uma alimentação adequada. Então, esse é um primeiro detalhe, tá, Tadeu? Outra coisa interessante de se pensar é que dentro da região de Caxias do Sul, o próximo, existem o que a gente chama dos campos de cima da serra, que são áreas, então, de campos de altitude, que tem também a sua altitude varia e pode chegar até mais de 1.200 metros acima do mar, como, por exemplo, o município de São José dos Ausentes, que chega até 1.500 metros acima do mar, onde essa atividade, essa baixa temperatura que essas regiões têm, essas regiões naturalmente têm temperaturas inferiores ou muito próximas a zero, o chamado planalto das araucárias, eles acabam sofrendo um pouco mais ainda, especialmente quando a gente for falar das questões que podem modificar, ou que modificam as temperaturas, né? Uma das questões é porque essas regiões dos campos de altitude do Rio Grande do Sul, são lar para uma série de espécies endêmicas, que existem e ocorrem unicamente nessas áreas, né? Eu tive o prazer, durante a minha graduação, de trabalhar com grupos de pesquisadores que conseguiam identificar algumas espécies, assim, pouco desconhecidas completamente, únicas e endêmicas daquela região, e que correm risco muito grande de extinção, mesmo, imagine, se já foram essas espécies que correm risco muito grande de extinção, por ocorrerem unicamente nesse ambiente, ainda estão recentemente sendo classificadas, né? Então a gente pode ter uma perda muito grande de biodiversidade dessas regiões. Então isso é uma preocupação muito grande que a gente tem, né, que além de toda uma diminuição da produtividade, a gente acabe também tendo, né, perdas de espécies que a gente nem conhece que perdeu, né? Então esse é um problema muito grande do ponto de vista da biodiversidade desses ambientes. Uma outra questão interessante de se pensar
é que nessas regiões, especialmente nos campos de cima da serra, a gente tem uma característica pedológica muito interessante. Ao contrário dos latossolos férricos aí de Tocantins, com grande drenagem, né, com diferentes tipos de argila, os solos particulares dessa região da Serra Gaúcha são chamados de cambissolos. Os cambissolos podem ser cambissolos úmicos ou álicos, depende de alguma classificação. Mas normalmente no primeiro horizonte desses solos, os ditos horizontes A, existe uma concentração muito grande de matéria orgânica. Né? São solos escuros, com baixa atividade de decomposição da matéria orgânica. Então a gente tem um estoque, a gente fala estoque de carbono muito grande nesse solo. Tá? Esse estoque de carbono promove a vida para as plantas poderem se desenvolver e fazer a paisagem que a gente conhece na nossa região, que são os campos de altitude, campos permeados por florestas de araucária, né, que são os pinheiros brasileiros. Né? Então esses campos servem como estoque de carbono. Né? Porque essa matéria orgânica demora para ser decomposta, ele serve como estoque de carbono. A própria atividade agrícola, né, por exemplo, do uso de culturas temporárias que necessitam de grande fertilização e acabam consumindo uma grande parte da fertilização desses ambientes, pode também decorrer ou levar à diminuição da matéria orgânica desse solo, o que é uma preocupação. Mas, do ponto de vista climático, o aumento de temperatura e o consequente aumento da atividade microbiana desses solos poderia levar, sim, à liberação de quantidades enormes de carbono que são estocados nesse horizonte A desses cambissolos. Né? E com a perda desse horizonte A, ficaria em alguns solos, horizonte B, álico, muito ácido, com grandes concentrações de alumínio, que são praticamente inférteis. Então, desse ponto de vista, o aumento da temperatura e a diminuição da matéria orgânica poderia fazer com que, primeiro, grandes estoques de carbono que estão presentes ali pudessem contaminar ou voltar à atmosfera, mas também expor áreas completamente inférteis. Então, a manutenção da fertilidade dos nossos solos aqui dessa região, dos campos de cima da serra, é dependente, sim, de temperaturas baixas e que a gente não sofra umas consequências muito grandes do aquecimento global. Ou as mudanças climáticas. Né? Então, isso é muito importante também. Né? Outro ponto de vista aqui também é interessante, que a gente desenvolve alguns grupos de pesquisa aqui na Faculdade Murialdo, é a questão da gestão da pecuária, gestão da atividade agrícola. Né? Eu estava falando antes com o Tadeu, Tocantins tem um diferencial muito legal aqui do que a gente está acostumado a trabalhar aqui em Caxias do Sul. Caxias do Sul é o centro, diríamos assim, é uma unidade muito grande em termos de agricultura familiar. A agricultura familiar é muito forte aqui em Caxias do Sul e na região da Serra Gaúcha, que é a grande região que abrange o município de Caxias do Sul, onde a Faculdade Murialdo está situada. A agricultura familiar, ela tem uma das consequências da atividade de agricultura familiar é uma grande diversidade de culturas, também é uma grande concentração de renda, né? Mas também é uma pequena área. As pessoas têm pequenas áreas, né? Em torno de 20 a 22 hectares por grupo familiar. Então, são pequenas áreas que têm uma grande produtividade e dependem, então, da produção de culturas que podem ter uma concentração de produtividade, uma concentração de produção por metro quadrado. Como, por exemplo, as frutas e os hortifrutigranjeiros, como brócolis, tomate, consegue atingir níveis produtivos mesmo em áreas pequenas, né? Então, mas se formos olhar essa gestão dessa agricultura familiar, né, eles poderiam ser, por terem dificuldades de se renovar e investimento em tecnologia, por terem capacidade de investimento menor, podem ser muito sensíveis, sim, a ter que fazer uma mudança completa e uma recondução do seu pomar, por exemplo, para se trocar por variedades que podem ser mais adaptadas, né, a climas que estão em constante mudança. Então, existe também eu diria, uma certa sensibilidade dessas famílias que dependem dessa atividade de agricultura familiar por não terem tanta capacidade de investimento como grandes empresas agrícolas, né, como algumas estão presentes, né, tanto em Minas Gerais, como a colega falou, né, tanto em Palmas e no resto do Brasil, né, principalmente na produção de grãos. Né. Uma outra questão que é muito tocante à nossa região é a pecuária familiar. Né. A pecuária familiar que se desenvolve nos campos de cima da serra, que por muitas vezes é feita por pastagens que são de plantas nativas da região, né, que correm risco de extinção também, é a produção de um produto que eu vou falar que faz parte de toda essa história de como o aquecimento global pode ter um efeito muitas vezes impensado, né? Que é a questão do queijo artesanal serrano, né? Um queijo
artesanal feito de leite cru nessa região, cujas as vaquinhas têm que pastar nessas pastagens, ou se alimentam das pastagens nativas da região. Então a gente pode ter em consequência disso uma grande perda cultural. O queijo artesanal serrano é um queijo, sim, que está desde as épocas que se carregava através de mulas, né, as histórias por trás disso, que a pecuária dessa região abastecia os grandes centros, como São Vicente, que depois virou São Paulo, e por aí vai. Né? Então, além de toda uma perda de biodiversidade, além de toda uma perda da atividade agrícola, além de toda uma potencial redução e capacidade de investimento desses agricultores familiares, as alterações climáticas podem ter um grande efeito da nossa cultura também. Né? E às vezes, muitas vezes, isso fica perdido numa discussão um pouco mais científica, mas a gente realmente pode ter, sim, esses grandes produtos da nossa cultura sendo perdidos em consequência da perda da atividade e da fertilidade dessas pastagens. Né? Então isso também é interessante se comentar. Né? Outra questão interessante de se olhar é basicamente esse impacto que se teria, não só na região onde a gente está alocado, mas na grande região do Rio Grande do Sul. Né? Eu vinha falando, a gente está passando pelo, talvez, um dos grandes, eu não me lembro, enquanto no meu período que eu estive vivo, uma das grandes secas dos últimos 20, 30, talvez 40 anos, que esse foi esse último verão aqui no Rio Grande do Sul. Né? Tivemos um período anterior a um laninha moderado, com pluviosidades e temperaturas acima da média no inverno, mas que agora estamos passando por um período de seca muito grande, que é provavelmente um El Niño, né, muito acentuado. Então, regiões ficaram quase 4 meses sem ter uma pluviosidade que poderia elevar algum tipo de produção. Com isso, foram declarados mais de 200 municípios se declararam estiagem, né, um problema de calamidade pública. Né? Então, isso é um problema muito grande que vem afetando a produção agrícola dessas regiões, né, ou Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, a estimativa é que algumas regiões, em média, vai ter uma quebra de safra de 40%. Mas, provavelmente, alguns pequenos produtores, que eu acabei visitando nas minhas andanças por aqui, tiveram perdas próximas a 90%. Né? Então, isso é uma consequência muito grande. Né? Não só do ponto de vista da atividade agrícola, mas também das famílias que dependem da atividade agrícola para obter o seu sustento. Então, isso a gente se preocupa demais também. Né? Então, eu gostaria de novo de agradecer o convite, Tadeu. É um prazer muito grande que eu falo, e para todos o pessoal aí de Tocantins, do resto do Brasil, que pode nos acompanhar, né, sobre essas questões ligadas à agricultura, que são reflexo de quão grande o nosso país é e quão rico ele é. Né? Muito obrigado, Tadeu. E o quanto ela é impactada de maneira geral, né? Nas diversas regiões. Não tem região melhor ou pior, né? Todas as regiões estão sendo impactadas, né? E eu fico muito sensível. Essas regiões que têm espécies muito endêmicas, né, que vivem só nessa região, são as principais impactadas. Né? Então, assim, a gente tem essas questões dessas espécies que ocorrem só nesses campos de cima da serra, ou nessas bordas de Mata Atlântica, que tem um pouco de clima mais temperado, né, as chamadas florestas ombrófilas mistas dessa região, são muito sensíveis. Né? E são muito poucos estudos que se tem analisando o impacto que alterações climáticas poderiam levar na biodiversidade desses ambientes. Né? Beleza, professor. Muito obrigado pela sua contribuição, né? Falar um pouco aí do que vem acontecendo aí na região sul. Né? Então, nós tivemos aí a participação da professora Cris aqui na região norte, da professora Gabriela na região sudeste e aí do professor Ricardo aqui na região sul, né? Então, vocês puderam ver e ouvir um pouco aí do que vem acontecendo nas diferentes regiões do Brasil. É que, de maneira geral, nós realmente estamos sendo impactados, tá? Então, professor, mais uma vez eu agradeço, né, aqui em nome do Unicatólica, a Faculdade Murialdo também, aí, pela contribuição, tá? Agradecer a presença de todos. Lembrar que, terminando agora a live, né, você, através da bio lá do Instagram, você pode acessar o formulário para fazer o preenchimento para receber o certificado, tá? Quem tiver com problema, pode acessar o direct do Instagram, tá? Eu vou encerrar, porque já realmente vai cair aqui a nossa live, né? Faltam 20 segundos. Bom, valeu, professor. Um abraço a todos. Valeu, né? Se cuidem, fiquem em casa aí, né? E vamos proteger a nós e os nossos, né? Abraço a todos. Vamos lá. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.